pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para mais uma videoaula. Dessa feita, vou ensinar a vocês esse lindo tapete redondo. Quem não gosta de um tapete para sala, para quarto, esse modelo é super lindo, super econômico também. Aqui, ó, ele tem esses acabamentos aqui, ele tem esse detalhe aqui, ó, de ponto alto separado de uma corrente, então não é ponto alto todo fechado, então não gasta muito, tá? O bico é esse bico super lindo, maravilhoso, tá? Então, se você já gostou, deixa um like aí para ajudar o canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito para não perder os conteúdos que eu estou postando. Estou trazendo vários passo a passo, tentando trazer coisas diferentes para vocês, que eu sei que vocês gostam, tá? Dá uma olhadinha nos vídeos, tem vídeos tapete redondo, passadeira, suplá, tá? Dá uma conferida aí, tem os vlogs também. E lembrando que eu sempre posto a versão destro e depois a versão canhoto, tá? Então, se você é canhoto, tem vídeo pra você aí também. Eu fiz um vlog dessa peça mostrando certinho o que eu gastei e tudo mais. Eu vou falar aqui nesse vídeo também, mas lá eu explico bem melhor, detalhadamente, tá? Então, eu vou deixar o card passando aí e o link na descrição também. Então, ó, fica super lindo. Tem como fazer maior sim, antes que vocês perguntem. É só você assistir a videoaula, que eu vou ensinar o passo a passo certinho. Então, essa peça fica super linda, tá? Eu utilizei o barbante fio 6. Agulha, eu usei a 3,5. Pode usar agulha menor também, mas vai ficar menor o seu trabalho. E ele ficou medindo 77 centímetros de diâmetro e eu usei apenas 457 gramas de barbante fio 6, ok? Então, você consegue com o rolo de 1 kg fazer um tapetão desse aqui. Esse ficou com 77, você consegue fazer bem maior, tá? Tem como aumentar sim aqui, tem como aumentar, ok? Eu explico tudo certinho na videoaula, então fica aí, já separa seu material para você fazer essa peça e depois vai me marcar no Instagram e no Facebook que eu vou estar olhando o trabalhinho de vocês e eu estou sempre repostando, tá? O que você achou dessa peça, já diz aí embaixo nos comentários, da onde você está assistindo. Lembrando mais uma vez, deixa o seu like antes de irmos para a videoaula e se inscreva no canal, ok? Também clica nessa setinha que você compartilha nos seus grupos e ajuda demais na divulgação para eu continuar trazendo vários conteúdos para vocês. Conto com a ajuda de vocês, tá? Então vamos lá para a nossa videoaula. Então vamos começar fazendo um anel mágico. Então eu pego aqui o meu fio, passo aqui por dentro. Agora eu vim aqui, ó, nessa pontinha, ó, busco aquele fio lá do meu dedo e faço uma correntinha, ok? Agora, eu faço uma corrente, ficou bem preso. Vou fazer mais uma e mais uma correntinha. Então, eu fiquei com 3 correntes, ok? Eu laço, vim aqui dentro do anel, faço um ponto alto. Então, dessa forma, eu já tenho 2 pontos altos. Laço, volto no anel, faço um ponto alto. Depois, esse fiozinho, a gente vai puxar e vai fechar o anel, ok? Então, agora é só você seguir fazendo ponto alto aqui dentro, até ficar com um total de 12 pontos altos, ok? Contando já com as 3 correntes que eu subi. Então, aqui eu já tenho 4. Eu vou completar aqui os 12 e já volto. Então, eu fiz aqui os 12 pontos altos. Agora, é só você puxar esse fio e o anel vai fechar, bem certinho, ok? Então, eu fiz aqui 12, agora eu tenho que fechar o meu anel. Então, eu vou vir lá na terceira correntinha que eu iniciei e vou fechar um ponto baixíssimo, ok? Então, dessa forma, ó. Agora, você tem que ajustar aqui, bem fechadinho. Puxa pra ele ficar bem certinho. Então, aqui dentro tem que ter 12 pontos altos, tá bom? Dessa forma. Assim fica a nossa primeira volta. A nossa segunda volta, vamos trabalhar 2 pontos altos para cada de baixo, para cada de base.
Então, eu sempre vou fazer 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Eu vou laçar, vou voltar no mesmo ponto e vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui já fiquei com 2 pontos altos. Venho ao ponto à frente e vou fazer mais um aumento. Faz o ponto alto, volta no mesmo ponto e trabalha mais um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e vou fazer 2 pontos altos, no mesmo ponto de base, tá bom? Então, para cada ponto de base, aqui nesses 12, eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo ponto. Ao total, eu vou ficar com 24 pontos altos. Então, é só você seguir a volta toda seguindo esse padrão. E eu vou fazer o meu e já volto. Então, completei aqui, ó, bem certinho. Cheguei no final, fiz 2 pontos altos. Agora, eu venho na segunda corrente que iniciamos e fecho um ponto baixíssimo. Então, eu fiquei aqui com 24 pontos altos. Vai ajeitando ele para ficar certinho. Se você precisar puxar mais seu anel, fechar mais ele, é só puxar esse fiozinho, tá bom? Então, ó, a nossa segunda volta está finalizada. Agora, a terceira volta, vamos subir 2 correntinhas. Eu vou laçar e vou voltar no mesmo ponto de base e vou colocar 2 pontos altos. Mais 2, tá bom? No mesmo ponto. Ao total, eu ficarei com 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, agora, eu vou fazer 2 correntinhas, eu vou laçar, eu vou pular 2 pontos, 1, 2, no terceiro, eu vou fazer mais um grupinho de 3 pontos altos, no mesmo ponto de base. Então, eu vou colocar 3 pontos altos no mesmo ponto. Fica assim. 2 correntinhas, laço, pulo 2, no próximo, trabalho 3 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Então, eu vou trabalhando dessa forma, formando esses grupinhos com os 3 pontos altos no mesmo ponto. Então, é só fazer 2 correntes, laça, pula 2 de base, no terceiro, trabalha esse padrão, a volta toda, tá bom? Então, eu vou completar aqui a minha e já venho. E lembrando pra você, agora essa carreira a gente tá fazendo ponto aberto, então, você vai ter que ir ajustando o seu trabalho, ó, tá bom? Vai fazendo e vai colocando retinho na superfície. Se precisar fazer mais largo as correntinhas, você faz, pra ele ficar certinho. Eu vou fazer essa volta e já venho. Completei aqui, então, o padrão que eu orientei. Fiquei com 8 grupinhos de 3 pontos altos. No final, fiz 3 pontos altos, 2 correntes, pula 2 de base, vem na segunda correntinha que iniciamos e fecha um ponto baixíssimo. Então, como eu havia dito, você vai ter que ajeitar o seu trabalho. É normal, tá bom? Pode puxar ele assim, ó, que não vai dar diferença nenhuma. Agora, as próximas voltas, ele vai se acertando. É porque no início foi muito ponto alto. Então, aqui, como ele fez mais aberto, ele tem a intenção de fazer assim, ó, tá bom? Mas no meu caso, ficou certinho eu ajustando. Então, assim, finalizei a terceira volta, tá bom? A quarta carreira, eu vou fazer 2 correntinhas, que equivalem ao meu primeiro ponto alto, e uma corrente para dar separação. Se você tá acostumado a fazer 3 correntes para a altura do ponto alto, aí você faz 4, tá bom? Não tem importância. Eu vou fazer com 2 e mais uma para dar o espaço de separação. Eu vou voltar no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu vou formar um Vzinho, tá bom? Ó, bem certinho. Vou fazer uma correntinha, vou laçar, vou pular o próximo ponto, vou vir no da frente, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, vou voltar no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Então, ficamos com mais um Vzinho, dessa forma, tá bom? Agora, entre um grupinho e outro, eu vou fazer 2 correntes. Então, eu trabalho 2 correntinhas, laço, venho no próximo grupinho de 3 pontos altos. No primeiro, eu vou fazer o Vzinho, é um ponto alto, uma corrente, volto no mesmo ponto e trabalho um ponto alto.
uma corrente, laço, pulo um, no último aqui, faz um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo ponto, formando o Vzinho. Então, vai ficar assim, ó, em cada grupinho vamos ter 2 Vzinhos. Entre um grupo e outro, trabalha 2 correntinhas, ok? Então, você vai seguir esse padrão, a nossa quarta carreira. Eu vou fazer a minha, seguindo esse mesmo processo, e venho para mostrar para vocês como está ficando. Completei aqui, então, o padrão que eu orientei, ó. No final, fiz 2 correntes. Agora, eu venho na segunda que iniciamos, e fecho um ponto baixíssimo. Então, dessa forma, eu encerrei aqui a minha quarta volta, ó. 1, 2, 3, 4. Fica bem certinho. A nossa quinta volta, eu vou vir aqui nesse intervalinho de uma corrente e vou prender um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar aqui com ponto baixíssimo, tá bom? Agora, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2. Então, 2 equivale a um ponto alto e uma de separação. Eu vou laçar, vou voltar no mesmo espaço e vou fazer mais um ponto alto. Então, eu formei aqui aquele Vzinho mais uma vez. Uma correntinha, eu laço, eu venho aqui nesse espacinho de uma corrente, aqui eu vou prender um ponto alto. Uma corrente, agora eu venho aqui no espacinho do V e vou trabalhar mais um Vzinho. Então, é um ponto alto, uma corrente, volto aqui e trabalho um ponto alto. Então, dessa forma. Tá bom? Agora, entre um grupo e outro, eu sempre faço 2 correntes. Então, eu laço, venho dentro do Vzinho e vou fazer o Vzinho. Um ponto alto, uma corrente, no mesmo ponto, mais um ponto alto. Uma corrente, aqui no meio, nesse espaço de uma corrente, eu faço um ponto alto. Uma corrente, no próximo espaço do Vzinho, trabalho o Vzinho. Um ponto alto, uma corrente, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Vai ficando assim, ó, bem certinho. 2 correntinhas e vou repetir esse padrão, tá bom? A volta toda. Vou completar o meu e já vem. Fiz aqui, então, o processo que eu ensinei. Cheguei no final, fiz 2 correntes, venho na segunda que iniciamos, fecho um ponto baixíssimo, ok? Então, dessa forma, eu encerro a minha quinta volta, nosso trabalho fica dessa forma. Agora, a nossa sexta volta, eu vou caminhar aqui no intervalo de uma corrente com ponto baixíssimo, ok? Faz 3 correntes, 2 equivalem a um ponto alto e uma de separação. Laço, volto no mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Então, eu formei aqui aquele Vzinho. Uma corrente, laço, venho aqui nesse intervalo de uma corrente, faz um ponto alto. Uma correntinha, no próximo intervalo de uma corrente, faz um ponto alto. Uma correntinha, laço, venho aqui no espaço do Vzinho e trabalho um Vzinho. Um ponto alto, uma corrente, volto aqui e faço mais um ponto alto. Bem certinho. Entre um grupo e outro, vou fazer 2 correntes, volto aqui no intervalo do Vzinho, faz um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, formando o Vzinho. Uma corrente no espaço de uma correntinha, faz um ponto alto. Uma correntinha no espaço de uma corrente, faz um ponto alto. Uma corrente, venho aqui dentro do Vzinho, vou fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. 2 correntinhas, venho dentro do espaço do Vzinho e vou repetir esse padrão, tá bom? Então, se vocês separarem, ó, a gente vai aumentar aqui agora, o Vzinho não vai mudar, você vai terminar a sua carreira com ponto baixíssimo, vai caminhar com ponto à frente, com ponto baixíssimo também, no intervalo do Vzinho. Aqui onde tem Vzinho, você vai fazer Vzinho. Para fazer o Vzinho, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Aí, aqui você vai fazer uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, onde tem o Vzinho no espaço, vai fazer um Vzinho. Entre um grupo e outro, é 2 correntinhas. Isso não vai mudar. A única coisa que vai mudar vai ser aqui, ó.
Aqui nesses pontos altos, vai aumentar. Então, nessa carreira começamos com 1, essa volta temos 2, nessa outra vai ter 3, um aqui e mais um aqui. Na próxima vai ter 4, na próxima vai ter 5 e assim por diante, tá bom? Aqui no início do Vzinho, a mesma coisa, e entre um grupo e outro é 2 correntes. Então, eu finalizei aqui a 6ª volta e já vou completar umas carreiras a mais, tá bom? Porque é o mesmo padrão, não vai mudar nada, não tem como dar errado. Então, agora você vai repetir mais esse padrão, continuar fazendo, até pararmos numa carreira que vamos ter aqui, ó, temos 2 pontos altos, ok? A carreira que pararmos vai ter um total de 8 pontos altos, e o Vzinho aqui dos lados, tá bom? Então, a partir dessa primeira volta, você vai fazer e vai parar na 12ª carreira, tá bom? Eu vou seguir aqui o meu e venho para mostrar para vocês o tanto que ficou certinho, para não ficar nenhuma dúvida e dar certinho o trabalho de vocês, ok? Mas não tem erro. Se você tiver dúvida, é só você voltar o vídeo. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho e já volto. Fiz aqui, então, o padrão que eu orientei, ó. Nosso trabalho ficou bem certinho, bem assentadinho. Então, eu parei na carreira de número 12, onde temos aqui o Vzinho, e um total de 8 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o Vzinho final, tá bom? Agora, a gente vai começar a diminuir. Então, se você quiser fazer seu trabalho maior, você vai continuar fazendo carreiras, números pares, tá bom? Aqui é onde tem números par de pontos altos, para depois a gente fechar igualzinho. O bico de acabamento, lá no final você vai ter que fazer ajuste de qualquer forma depois, porque eu não sei a quantidade de pontos altos que vai dar, mas aí, então, nessa parte você pode fazer maior sim. O bico, depois você faz ajuste no final. Então, aqui você vai continuar fazendo carreiras, e lembrando que o tanto que você vai aumentar, você vai diminuir também. Então, se você aumentar muito aqui, você vai ter que diminuir, e tem que ver se o seu barbante vai dar também, tá bom? Mas é uma peça bem econômica, ó. Ele é ponto alto assim, ó, só que ele não é cheio, né? Tem correntinha de separação, então não fica uma peça muito gastona. Então, agora, a nossa 13ª volta, eu vou fazer com o seguinte padrão. Eu vou vir aqui nesse intervalo, caminhar com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir 2 correntes. Não vou fazer a correntinha de separação. Eu vou laçar, vou voltar no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu vou ficar com 2 pontos altos, não vai ter o Vzinho, ok? Aqui eu faço uma corrente e vou continuar fazendo um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, até chegar lá no próximo Vzinho. Aí, chegando lá, eu vou fazer 2 pontos altos. Não vai ter a correntinha de separação. Só aqui na parte do meio, tá bom? Então, é só seguir, ó. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. O que você está achando dessa videoaula, pessoal? Já gostou? Não esqueça de deixar o gostei, tá bom? Se inscreva no canal para não perder os conteúdos que eu estou postando. Tem vários passo a passo redondo aí, super lindo, o povo gosta bastante. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever, ok? Então, eu fiz aqui e fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, tá bom? Uma correntinha. Agora, eu venho aqui no Vzinho e vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto, sem nenhuma corrente. Que agora a gente vai começar a diminuir, ó. Aqui, eu vou fazer 2 correntinhas, laço, venho no próximo intervalo do Vzinho, vou fazer 2 pontos altos, sempre entre um grupinho e outro, eu vou fazer 2 correntes. Então, aqui eu fiz 2 pontos altos, sem nenhuma corrente. Agora, eu começo a trabalhar os pontos altos com uma correntinha. Ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. Então, eu vou seguir essa volta com esse padrão, ok? Aí, chegando lá no último Vzinho, você vai fazer 2 pontos altos, sem correntinha. Faz 2 correntes e continua repetindo. Então, eu vou trabalhar aqui essa carreira e já venho. Completei aqui, então, o padrão que eu orientei. Cheguei aqui no final, fiz os 2 pontos altos, 2 correntes, venho na segunda corrente que iniciamos e prendo um ponto baixíssimo. Então, nosso trabalho vai ficando certinho, ó. Vai colocando ele numa superfície reta pra ir ajeitando. Então, agora, finalizei a 13ª volta, a nossa 14ª. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente. Venho aqui no intervalo da primeira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo.
Aqui eu vou fazer 2 correntes, laço, volto no mesmo ponto e trabalho um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com 2 pontos altos, tá bom? Sem nenhuma corrente de separação. Agora, eu vou começar a trabalhar uma correntinha e o ponto alto, uma correntinha e o ponto alto. Então, é só seguir aqui, ó, fazendo uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Agora, o último ponto alto, eu vou fazer aqueles 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu fiz o primeiro, laço, volto no mesmo ponto e faz mais um ponto alto, ok? Então, agora, vamos fechar o Vzinho. Então, eu fiz aqui, trabalho 2 correntinhas, laço, venho aqui nesse intervalo de 2 correntes e vou prender um ponto alto. 2 correntinhas e vou repetir mais uma vez. Então, agora, eu não trabalho aqui em cima do ponto alto, eu venho no primeiro intervalo de uma corrente, aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, assim essa volta toda, ok? Então, chegando lá no último intervalo de uma corrente, vou fazer 2 pontos altos. 2 correntes, aqui no intervalinho, trabalho um ponto alto. 2 correntes e repito mais uma vez. Então, vai ficando dessa forma, ó. Se você tiver dúvida, volta o vídeo. Eu vou completar aqui essa carreira e já venho. Então, assim está ficando, ó. Finalizei a 14ª carreira com o padrão que orientei. Cheguei no final, fiz o ponto alto, 2 correntes e fechei em ponto baixíssimo na segunda correntinha, ok? Nossa próxima volta, vamos continuar repetindo. Eu caminho com ponto baixíssimo ao ponto à frente. No intervalo, eu faço um ponto baixíssimo. Vou fazer 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Laço e volto aqui e faz mais um ponto alto, tá bom? Agora, eu vou começar a trabalhar a correntinha e o ponto alto. Correntinha e o ponto alto, tá bom? Então, é só você seguir, ó. Então, aqui nessa carreira anterior, ficamos com 8 pontos altos, tá bom? Nessa volta, vamos ficar com 7. Então, eu já tenho 2, uma corrente, faço o meu terceiro, uma corrente, o meu quarto, ponto alto, uma correntinha, o meu quinto, uma corrente, o meu sexto, uma corrente, faz o meu 7º ponto alto, uma corrente, agora no último intervalo, eu vou fazer 2 pontos altos, sem nenhuma corrente, tá bom? Então, ficamos aqui com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, entre um grupinho e outro, eu vou fazer o seguinte padrão. 2 correntinhas, venho aqui nesse ponto alto e vou trabalhar 3 pontos altos, no mesmo ponto de base. Então, já tenho 2, mais 1, fiquei com 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço, vim aqui no primeiro intervalo de uma corrente e vou trabalhar 2 pontos altos, que é onde a gente tá fechando. Agora, é só seguir fazendo uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, até ficar com 7 pontos altos. E no último grupinho, no último intervalinho de uma corrente, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, é só você seguir fazendo esse processo. Vou fazer aqui com vocês mais uma vez, para não ficar nenhuma dúvida. Então, eu cheguei aqui no último intervalo de uma corrente, eu vou fazer 2 pontos altos. Tá bom? Pra dar tudo certo, é só você fazer a contagem aqui, tem que dar 7 pontos altos. 2 correntes, venho aqui no intervalo, venho aqui nesse ponto alto, sozinho. Aqui, eu vou fazer 3 pontos altos, no mesmo ponto de base. Finalizando, faz 2 correntes e repito de novo esse padrão. Fica bem certinho, ó.
Eu vou completar essa volta e já venho. Então, assim está ficando o nosso trabalho, bem certinho. Parei na 15ª carreira, completei aqui, fiz os 3 pontos altos, 2 correntes, fechei em ponto baixíssimo na segunda correntinha, tá bom? Agora, a 16ª volta, vamos trabalhar com o seguinte padrão. No início vai ser o mesmo processo, caminho com ponto baixíssimo, venho no intervalo e caminho com ponto baixíssimo. 2 correntes, que equivalem a um ponto alto, laço e faz mais um ponto alto. Então, eu fiquei com aqueles 2 do início. Agora, é só fazer uma corrente, um ponto alto, nos intervalos de uma correntinha, uma corrente, um ponto alto. Então, eu já tenho 2, uma corrente, faz o meu terceiro ponto alto, uma corrente, trabalho o meu quarto, uma correntinha, faz o meu quinto ponto alto, uma correntinha e vou fazer o meu sexto ponto alto, tá bom? Uma correntinha, cheguei no meu último, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, agora a gente vai começar a repetir, as próximas voltas vai ser o mesmo padrão. A gente vai sempre caminhar aqui no início, no primeiro intervalo, e lá no último vai ser 2 pontos altos. Então, aqui vai diminuindo a quantidade de pontos altos sozinho. Então, ó, aqui nessa carreira tivemos 7, agora nessa carreira temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, na próxima vamos ter 5, na próxima 4, na próxima 3, vai diminuindo, tá bom? Então, essa parte vai ser esse padrão. Agora, essa outra parte aqui, entre um grupo e outro, eu vou fazer 2 correntinhas, sempre vai ser 2 correntes. Agora, eu vou trabalhar grupinhos de 3 pontos altos. Então, aqui eu vou ter 1, nessa volta eu vou ter 2, na próxima eu vou ter 3, na próxima eu vou ter 4. Então, você vai vir aqui pertinho, aqui desses 3 pontos altos, no intervalo mesmo, e aqui você vai colocar 3 pontos altos. No mesmo ponto aqui, tá? Eu faço ele mais aqui pra não ficar junto aqui e não ficar puxando as correntinhas. Agora, eu vou fazer apenas uma corrente. Vou laçar, vou vir aqui no próximo intervalo e vou fazer mais 3 pontos altos. Feitos os 3 pontos altos, faz 2 correntes, que agora vamos repetir mais uma vez. Então, eu laço, venho no primeiro intervalo de uma corrente e trabalho aqueles 2 pontos altos. Feitos os 2 pontos altos, agora é só seguir fazendo aqui os pontos altos separados de uma corrente. Vamos ficar nessa carreira com um total de 6, tá bom? Terminando aqui, só repetir o mesmo padrão. Então, ó, essa parte eu já ensinei como vai ficar. A próxima carreira vai ter 5, na próxima 4 e vai diminuindo. Aqui vai aumentando, então eu tenho um grupinho de 3 pontos altos, nessa carreira eu tenho 2, na próxima eu vou ter 3. Você vai fazer um aqui, uma corrente, outro aqui, uma corrente e outro aqui. E aqui, para dar início, o próximo grupo é 2 correntinhas, tá? Só uma corrente aqui no meio, entre os 3 pontos altos. Aí, vai ter 3 pontos altos, 3 grupinhos de 3 pontos altos. Na próxima volta, vai ter 4, na próxima 5, e assim por diante. Então, aqui diminui e aqui aumenta, tá bom? Não tem dúvida, né? Então, vamos continuar repetindo até ter aqui nessa volta, nessa parte reta, apenas um ponto alto. E aqui na parte com os grupinhos de 3 pontos altos, até ficar com 7 grupinhos com os 3 pontos altos, tá bom? Então, você vai fazer aí o seu. Eu vou fazer aqui o meu e vem para mostrar em qual carreira que a gente parou, que assim fica mais fácil e vocês vão ver como está ficando o nosso trabalho. Então, se você tiver dúvida, mais uma vez, volta o vídeo que tá bem explicadinho, tá bom? Completei aqui o padrão que eu orientei. Está ficando assim, ó, o nosso trabalho. Então, parei na 21ª volta, aonde ficamos aqui. Nessa parte, com os bloquinhos de 3 pontos altos, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos. E aqui, um ponto alto apenas, ok? Então, agora, a 22ª volta, vamos fazer o seguinte padrão. Eu venho ao ponto à frente, vou caminhar com ponto baixíssimo. Venho aqui nesse intervalo e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer 1, 2 correntinhas, eu laço, volto no mesmo ponto, no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Eu laço, venho aqui nesse próximo intervalo de uma corrente e vou fazer 2 pontos altos. Então, dessa forma, eu fiquei com 4 pontos altos, tá bom?
um grupinho de 4 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, eu laço, venho aqui nesse intervalo de 2 correntinhas e vou trabalhar 3 pontos altos. Faz ele mais próximo daquele outro grupo. Então, aqui, ó, depois, antes de começarmos a fazer essa parte aqui, com os grupos de 3 pontos altos, é sempre 2 correntinhas, para começar e para finalizar. Aqui no meio é apenas uma corrente, tá? Então, eu terminei os 3 pontos altos, eu vou fazer uma corrente, vou vir no próximo no próximo intervalo de uma corrente, vou fazer mais 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo faz 3 pontos altos. Uma corrente, laço, no próximo 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente. Uma corrente, vim aqui no último e vou fazer mais 3 pontos altos, tá bom? Então, o último é sempre aqui, ó, antes desses 2 pontos altos, ok? Então, nessa volta, vamos ficar aqui com os 3 pontos altos, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos, tá? Agora, essa outra parte, vamos fazer aqueles 4 pontos altos. Então, aqui eu tenho que fazer 2 correntes, laço, venho no intervalo de uma corrente e vou fazer 2 pontos altos. No mesmo ponto, tá? Agora, eu laço, venho no próximo intervalo de uma correntinha e já vou fazer 2 pontos altos também. Então, aqui ficou 4 pontos altos. Aí, eu faço 2 correntes e venho nos intervalos e começo a repetir fazendo 3 pontos altos separados de uma corrente, ok? Então, esse vai ser o padrão dessa volta toda. Eu vou adiantar aqui o meu e já venho para mostrar para vocês como está ficando. Completei aqui, então, o padrão que eu orientei. Parei aqui no final. Então, eu fiz aqui, finalizei, fiz 2 correntes e fechei o ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que iniciamos, tá bom? Então, agora, nossa próxima volta, vamos trabalhar... Eu vou caminhar com pontos baixíssimos até esse intervalo aqui de uma corrente, ok? De 2 correntes, tá bom? Então, só você ir caminhando com pontos baixíssimos. Aí, cheguei aqui, faço um ponto baixíssimo. E vou fazer 2 correntes. Laço, volto aqui e vou fazer 3 pontos altos. Então, agora, a gente vai trabalhar em toda a nossa volta com grupinhos de 3 pontos altos, ok? Separados de uma corrente. Então, eu faço uma corrente, venho no intervalo, faço 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. E assim eu vou seguir por todo o meu trabalho, por toda a minha volta, tá bom? Fazendo esses grupinhos. Chegando lá, chegando aqui, ó, você vai trabalhar os 3 pontos altos, uma corrente, vai pular esses 4 e aqui no próximo intervalo vai fazer 3 pontos altos, tá bom? E aqui depois no final, a gente vai fazer os 3 pontos altos, uma corrente e vai fechar aqui com baixíssimo, tá bom? Então, a gente só vai trabalhar nos intervalos. 3 pontos altos separados de uma corrente. Não vai ter 2 correntes nessa volta, é apenas uma correntinha de separação. E também já vou fazer a próxima volta com o mesmo padrão. Em cada intervalo, eu vou fazer 3 pontos altos separados de uma corrente. Então, eu vou fazer essa volta e mais uma. E se você quiser fazer maior, você vai fazendo.
E se o seu trabalho não ficar certo com uma correntinha, você pode pôr duas. Mas dá certinho fazer apenas com uma, tá bom? Você pode até fazer mais larguinho aqui, não fazer muito apertado. E depois de terminar essas duas carreiras, vamos trabalhar uma carreira apenas de pontos altos. Aí eu vou vir com vocês para fazer, vou contar quantos pontos altos deu, porque daí tem que ser o número certinho para nosso bico de acabamento, tá? Mas por enquanto eu vou fazer essa carreira, fazendo esses grupinhos de 3 pontos altos separados de uma corrente, e a próxima também, que é o mesmo processo. Então, eu vou fazer e venho para mostrar como ficou. Completei aqui, então, o padrão que eu orientei. Nosso trabalho fica bem certinho, bem assentadinho. Eu fiz aquelas duas carreiras que eu falei, iguaizinhas, com os grupinhos de 3 pontos altos, e meu trabalho está ficando certo. Lembrando, igual eu falei, se você quiser fazer mais carreiras para o seu trabalho ficar maior, você continua fazendo, tá bom? E você vai colocando ele para ver se tá ficando retinho. O meu eu vou fazer desse tamanho, até porque eu não tenho muito fio aqui sobrando, e o meu bico, ele vai bastante barbante, porque ele é carreira única, então ele é 3 carreiras em uma parte só, entendeu? E agora também tem uma carreira apenas de pontos altos, então, se acaso o meu barbante não der, eu não tenho outro da mesma cor, então eu vou fazer desse tamanho. Você vai fazer maior se você desejar. Aqui não vai mudar a quantidade de pontos, vai ser o mesmo. Então, você vai ter que fazer agora carreiras com pontos altos. Então, ó, a gente parou, ó, desde a primeira aqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Paramos na 24ª volta e agora vamos dar início à 25ª volta. A 25ª carreira. Então, a nossa 25ª volta é só ponto alto. Então, eu vou subir 2 correntes para dar a altura de um ponto alto, vou virar o ponto à frente e vou fazer um ponto alto. No ponto à frente, um ponto alto. No intervalo de uma corrente, um ponto alto. Aqui nos 3 pontos altos, 3 pontos altos, um para cada de base. No intervalo, um ponto alto. E vou seguir com esse padrão, bem facinho. Para cada ponto de base, vai ter um ponto alto. No intervalo, a gente sempre tem uma corrente, então vai ter apenas um ponto alto. E onde tem 3 pontos altos, vai ser 3 pontos altos, tá bom? Um em cima do outro. Um para cada de base. Vai ficar a volta toda com esse padrão. Eu vou completar a minha e venho falar para vocês a quantidade de pontos altos que eu fiz, tá bom? Então, eu fiz aqui o padrão que eu orientei, ó. Fica super assentadinho, bem bonito. Então, aqui, eu fazendo esse padrão de um ponto alto para cada ponto de base, eu fiquei com 288 pontos altos. E agora, a gente vai começar a dar início ao nosso bico de acabamento. E o meu bico, para eu fazer, tem que ser múltiplo de 6, tá bom? Então, se você fez o seu trabalho maior, você vai contar quantos pontos altos deu. Aí, como você vai saber se é múltiplo de 6 ou não? Você vai pegar o valor total e vai dividir por 6. Se der número exato, tipo 32, 34, 20, aí tudo bem. O que não pode é dar número com vírgula, 32, vírgula outro número, tá bom? Tem que ser número exato. Aí dá certinho. Senão você vai ter que só fazer ajuste. Quando for pular 2 pontos, você vai ter que pular 3, entendeu? Então, faz a conta certinho. Se precisar, você pode fazer... Se tiver faltando um ponto alto só, aqui você pode fazer mais um, ó, no final. Não tem importância, não vai aparecer, porque é tudo ponto alto. Você pode pegar e fazer mais pontos altos, tá? Fica a seu critério. Você faz a conta e vê se o seu dá certinho. O meu deu certinho, 288 é múltiplo de 6. Então, agora eu vou começar a dar início ao meu bico de acabamento. Então, ó, eu fiz aqui o último ponto alto, né? Venho aqui na segunda corrente que iniciamos e fecho um ponto baixíssimo. Então, para darmos início ao nosso bico de acabamento, agora você vai ter que prestar atenção que ele é um pouco complicado, tá? Então, ó, eu fiz aqui
eu vou trabalhar uma correntinha, vou vir no ponto à frente. Essa correntinha é como se fosse meu primeiro ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, aqui no caso eu teria 2. No próximo, faço mais um. E no próximo, mais um. Fiquei com um total de 4 pontos baixos, contando com a primeira corrente. Então, agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Eu vou marcar aqui a minha quinta e vou fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Eu vou laçar, eu vou vir lá na minha quinta correntinha que eu marquei e vou fazer um ponto alto. Então, eu fiquei com 2 pontos altos. Laço, volto no mesmo ponto e vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiquei com 2 pontos altos juntos aqui, tá? No mesmo ponto de base. Agora, eu vou laçar, vou vir no próximo e vou fazer mais 2 pontos altos. No mesmo ponto também. Então, aqui, dessa forma, eu já fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, contando com as 3 correntes, tá? Então, agora eu vou laçar, vou vir no ponto à frente, vou fazer um ponto alto. No ponto à frente, mais um ponto alto. E no meu próximo, na primeira correntinha, mais um ponto alto. Então, eu fiquei com 3 pontos altos aqui. Ao total, eu fiquei com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, tá? Agora, eu vou voltar aqui, nessa parte reta. Aqui eu tenho meu ponto baixo, eu vou pular 1, 2, no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. Por isso, tem que ser múltiplo de 6, porque a gente vai usar 4 aqui, 4 pontos baixos, e mais 2 espacinhos. Aí, aqui a gente vai continuar repetindo, então, tem que ser múltiplo de 6, tá? Se você quiser também fazer múltiplo de 7, pode. Aí, aqui, em vez de você pular 2 pontos, você vai pular 3 e no quarto vai continuar repetindo, ok? Não tem importância. Então, aqui eu fiz o baixo, e equivale ao primeiro ponto baixo, tem que fazer 4. Então, eu venho no ponto à frente, faço o meu segundo, no ponto à frente, trabalho o meu terceiro, e no próximo eu faço o meu quarto ponto baixo, tá bom? Fica dessa forma. Então, eu fiz aqui os 4 pontos baixos, agora eu vou trabalhar 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar aqui em cima desses 8 pontos altos. Então, eu laço, venho aqui nesses 8, pulo primeiro, no da frente eu faço um ponto alto. Uma correntinha, laço, pulo próximo, no da frente, faz mais um ponto alto. Uma corrente, laço, pulo próximo, no da frente, faz um ponto alto. Uma corrente, pulo próximo, no da frente, trabalho um ponto alto, o meu último, tá? Então, eu fiquei com 4 pontos altos separados de uma correntinha. Agora, eu vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Viro o nosso trabalho, mais uma vez. Então, aqui eu laço, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto alto, faz um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto alto, um ponto alto. Dessa forma, tá? Uma correntinha, venho aqui nesse espacinho de 4 correntes e vou fazer 8 pontos altos. Então, já tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o meu quarto, o quinto, o sexto, você pode puxar e ajustar ele, o sétimo e o 8º ponto alto.
Vai ficando assim, ó, bem certinho, tá? Agora, vamos começar a repetir. Então, aqui, eu venho aqui, ó, eu tenho o ponto alto aqui. Eu pulo 1, 2 no terceiro, eu faço um ponto baixo, no próximo ponto faço meu segundo, no próximo trabalho o meu terceiro e no próximo meu quarto ponto baixo. Que vamos começar a repetir mais uma vez. Fiz os 4 pontos baixos, eu faço 4 correntes, tá? Viro o trabalho e vamos repetir. Então, eu laço, venho aqui nesses 8 pontos altos, pulo o primeiro e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo o próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo o próximo, faz um ponto alto. Uma corrente, pulo o próximo e faz um ponto alto. Fiquei com 4 pontos altos separados de uma corrente. Agora, eu trabalho 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Viro o meu trabalho. E vamos trabalhar aquele padrão de novo, ó. Então, eu laço, venho em cima do ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, a gente vai começando a repetir, ó. Então, agora temos que trabalhar os nossos 8 pontos altos. Então, eu faço uma corrente, no intervalo de 4 correntinhas, eu vou fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o oitavo ponto alto, tá? Agora, é só vir aqui, pular 1, 2, no terceiro, faz o ponto baixo, no próximo, faz o segundo, no próximo, o terceiro, no próximo, o quarto ponto baixo. A gente vai formar mais uma vez esse grupinho, tá? Vamos continuar com esse padrão. Então, agora é só a repetição. Vou fazer mais uma vez para não ficar nenhuma dúvida. Então, eu faço 4 correntes, viro o trabalho, venho aqui em cima desses 8 pontos altos, pulo o primeiro, faço um ponto alto, uma corrente, pulo o próximo, no da frente faz o ponto alto, uma corrente, laço, pulo o próximo, no da frente faz o ponto alto, uma corrente, pulo o próximo, no da frente faz um ponto alto. Vamos ficar com 4 pontos altos separados de uma corrente. Faz 1, 2, 3, 4, 5, vira o trabalho, 5 correntes, tá? Vem no ponto alto e faz um ponto alto. Uma correntinha, no ponto alto, faz um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, fiquei com 4 pontos altos. Você vai olhando no seu trabalho, ó. Vai ficando certinho, tá? Agora, eu trabalho uma correntinha. Eu venho no intervalo de 4 correntes e vou fazer 8 pontos altos. Já tenho o primeiro, o segundo, o meu terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Não tem espaço, é só você ajustar aqui, tá? Pode puxar ele. O sétimo. E o meu 8º ponto alto. Bem certinho. Agora, continua repetindo. Pula 1, 2, no terceiro, faz o ponto baixo. No próximo ponto, faz o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto ponto baixo. Sobe 4 correntes, vira o trabalho e repita esse padrão. Olha como vai ficando lindo. Super delicado, né? Então, você vai fazer aí o seu. Você pode fazer maior aqui também, tá? Só que daí você vai ter que mudar a quantidade de correntinhas. Faz números pares também, porque vai ter que pular um a mais aqui. Vai ficar com mais quadradinhos e mais pontos altos. Então, vai ficar maior aqui, ó, tá bom? Fica a seu critério. Então, ó, tá ficando bem certinho. Você vê aí no seu, se o seu fez múltiplo de 7,
você aqui, em vez de pular 2 pontos, tá pulando 3. E fazendo no quarto os 4 pontos baixos, tá? Se ele ficar certinho, tudo bem. Se ele não ficar certo, é só você colocar uma correntinha. Antes de fazer aqui, ó, eu fiz o 8º ponto e já coloquei o ponto baixo. Você pode fazer uma correntinha e prender o ponto baixo, se você estiver pulando mais pontos de base, tá? Se estiver fazendo igual o meu, não precisa, porque ele tá ficando certinho, não tá sobrando ponto e nem faltando, ok? Tudo é ajuste, você vai fazendo e vai colocando uma superfície reta, ó. E depois, a nossa última carreira, eu vou fazer toda fechada em pontos baixos, mas daí eu venho pra fazer junto com vocês, não ficar nenhuma dúvida, porque daí vai ter um acabamento final, tá? Então, eu já venho. Lembrando, se você tiver dúvida, não consegue fazer olhando no seu próprio trabalho, só você voltar ao vídeo que tá bem explicadinho, ok? Então, eu já venho pra mostrar o resultado. Completei aqui então, pessoal, o padrão que eu orientei. Nosso trabalho fica bem certinho, ó. Então, você vai fazer o seu, tá? Fica muito bonito. E no final, agora a gente vai encerrar aqui a carreira. Vou encerrar com vocês, pra não ficar nenhuma dúvida. E olha como ele fica mais solto os pontos, tá vendo? Então, agora, depois que a gente encerrar aqui, como fechamento, o meu eu vou fazer uma carreira apenas de pontos baixos em todo o trabalho, pra ele ficar bem assentadinho, tá? Porque como aqui ele tem bloquinhos, ele fica meio solto, ó, meio frouxo, entendeu? Com o ponto baixo ele vai ficar mais firme, então vai dar um acabamento melhor. Então aqui, ó, eu finalizei, fiz aqui meu último ponto alto, então ficou me restando 1, 2, aqui no terceiro eu já tenho o primeira correntinha, que equivale aos 4 pontos baixos, então dá certinho a quantidade. Eu venho aqui na primeira corrente e fecho um ponto baixíssimo, tá? Agora, pra gente encerrar, fazer bem bonito o acabamento, eu vou virar o meu trabalho ao avesso. Eu vou fazer aqui 2 pontos baixíssimos, tá? Eu venho aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, eu venho no segundo e vou fazer um ponto baixíssimo também, tá? Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou virar o trabalho mais uma vez. Calma. Fica aí, pessoal, que vai dar tudo certo. Fiz aqui as 2 correntes, virei o trabalho. Agora, eu vou virar naqueles 8 pontos altos, lá no terceira correntinha no pezinho, eu fecho um ponto baixíssimo, tá? Então, dessa forma, aqui vai fechar essa carreira aqui, ó, com as argolas, tá bom? Mas ainda não terminou. Então, eu fechei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu trabalho uma correntinha, viro mais uma vez. Agora, eu vou trabalhar essas argolinhas aqui, ó. Então, eu laço, pulo o próximo, no da frente, faz o ponto alto. Uma corrente, laço, pulo o próximo, faz um ponto alto no da frente. Uma corrente, laço, pulo o próximo, no da frente, faz um ponto alto. Então, equivalem aqui, ó, essa carreira aqui com os 4 pontos altos separados de uma correntinha, tá bom? Faz aqui as 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, vira o trabalho. E vamos continuar trabalhando igual estávamos fazendo nas outras carreiras. Então, eu venho em cima do ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, fiz aqui então uma correntinha, agora eu vou vir aqui naqueles 8 pontos altos, bem aqui no pezinho, ó, do ponto alto, e vou prender um ponto baixíssimo, tá? Está finalizado o nosso modelo do bico. Se você quiser encerrar, você pode. Eu vou fazer o acabamento com pontos baixos em toda a minha volta, porque o meu trabalho, ó, o meu tapete, esse barbante é um pouco mais mole, então ele não fica certinho. E o meu ponto é um pouco mais frouxo também. Se o seu ponto for apertado e ficar retinho, se você não quiser fazer, é opcional, tá? Mas eu aconselho a fazer pra dar um detalhe a mais à peça, né? Agregar mais valor a ela também. Então, eu fiz aqui o ponto baixíssimo. Se você não for fazer, você faz uma corrente e corta o fio. Eu vou trabalhar com acabamento. Então, aqui, ó, onde temos aqui esse ponto aqui,
eu vou trabalhar 2 pontos baixos. E em cada ponto de base vai ter o ponto, tá bom? Então, aqui no ponto alto, um ponto alto. Um ponto baixo, quer dizer. Um ponto alto, um ponto baixo. Aqui na curva eu tenho 5 correntes. Então, eu vou trabalhar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, tá? No ponto alto, faz um ponto baixo. No intervalo de uma corrente, faz um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. Numa corrente, faz um ponto baixo. Olha como ele vai ficar mais assentadinho, ó. Tá vendo? Dá outro detalhe, né? Fiz aqui o ponto baixo, aqui no intervalo. Agora, eu já vou direto aqui nesse próximo, ó. Aqui na subida. E aqui já vou fazer 2 pontos baixos. Um aqui. Na curva, eu tenho 5 correntes, então é 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui no ponto alto, faz um ponto baixo. No intervalo, faz um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. No intervalo, um ponto baixo. Agora, eu já venho aqui no próximo e já começo a repetir mais uma vez, tá bom? Então, eu faço 2 aqui nesse espaço, um aqui nesse ponto alto aqui, e na curva eu tenho 5, eu vou fazer 5 pontos baixos, ok? 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Aqui nesse ponto alto faz um ponto baixo, no intervalo um ponto baixo, no ponto alto um ponto baixo, no intervalo um ponto baixo. Já venho direto aqui no próximo e começo a repetir mais uma vez, ok? Então, vai ficando assim, ó, com esse formato. Em toda a minha volta, eu vou fazer isso no meu trabalho todo e venho pra mostrar pra vocês como ficou o resultado final. Finalizei aqui, então, o padrão que eu orientei, nosso trabalho fica assim, ó. Viu como ele dá um acabamento a mais à peça? Fica bem mais assentadinha do jeito do que estava antes, né? Então, aqui no final, eu fiz aqui o meu último ponto baixo. Agora, eu vim aqui na primeira corrente que iniciamos e fecho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, posso cortar o meu fio. Então, agora é só a gente arrematar esses fiozinhos que estão sobrando. Vira o trabalho ao avesso. Então, aqui fica até mais fácil para você arrematar, ó. Você pode esconder aqui dentro dos pontos altos, dos pontos baixos, que vai ficar ainda mais escondido e não vai ter perigo de ficar aparecendo, tá bom? Então, você pega uma alcinha, ó. Se você preferir usar agulha de tapeçaria, fica melhor ainda, tá? Então, trago o fio para trás, para não ficar aparecendo, ó. Busco aqui a perninha do meu ponto baixo. Pega pelas duas, para ficar ainda mais reforçado. Divide o fio ao meio, dar 2 nozinhos. Eu gostei muito de fazer essa peça, eu espero que vocês tenham gostado também. Então, você dá um nozinho, não precisa dar muito apertado, o segundo já dá mais apertado, tá? Pode dar 3 nozinhos se quiser, fica a seu critério. E vai continuar intercalando aqui, ó. Busco aqui a alcinha do ponto baixo, vai escondendo até terminar todo esse fiozinho que está sobrando, tá? No final, você pode cortar o restinho e colar também com uma cola, pra ficar ainda mais preso. Então, o acabamento é essencial, você faz o seu aí do jeito que você tá acostumado, tá? Eu vou completar aqui e venho pra mostrar pra vocês como ficou o resultado final desse lindo tapete, tá? Então, assim ficou o nosso trabalho finalizado. Olha esse bico de acabamento, pessoal. Fica muito lindo, deixa um detalhe a mais a peça. Aqui também esse desenho da flor, ficou um charme. Fica super assentadinho, ó. Aqui você pode ajustar os seus pontos, arrumar o seu trabalho certinho, tá? Que não tem perigo, olha isso. Ficou muito bonito, né? Eu espero que vocês tenham gostado, gravei aqui com o maior carinho pra vocês, tá?
Se você fizer essa peça, não esqueça de me marcar no Instagram, no Facebook, que eu vou estar repostando o trabalhinho de vocês. Ele não cabe aqui na minha mesa aberto todo, mas eu vou deixar um vídeo dele passando aí no final, tá? E vocês já viram no começo também. Mas ele ficou muito bonito. Então, já deixa o seu gostei se você ainda não deixou por essa peça, olha isso. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, tá? Se você é canhoto, vai ter videoaula também, tá? Lembrando que todo vídeo aqui do canal tem a versão canhoto também. Então, tem pra todo mundo. Olha como que fica super assentado. Você pode também fazer outro bico de acabamento se você preferir. Mas esse daqui combina muito bem, tá? E com essa cor que eu fiz também, nossa, ficou ainda mais bonito o nosso trabalho. Então, eu espero que vocês tenham gostado, ok? Eu te vejo na nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus. Tchau!